Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula das práticas educativas? Eu sou a professora Kelly. E eu sou o professor Henrique. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tempo ampliado diferente que a gente faz com oficinas pedagógicas. Vocês lembram da nossa primeira aula? A Valentina e a Luísa tiveram uma dúvida sobre como as formigas que são tão pequenininhas conseguem carregar coisas tão grandes. Dessa vez, elas estavam olhando para o céu e tiveram uma dúvida sobre as estrelas. Sabe qual foi? Acompanhe conosco. Aquela constelação que parece uma cruz. Olha, eu acho que é o Cruzeiro do Sul. Lembra aquela vez que a gente foi no observatório junto com o professor Germano? Lembro, foi bastante legal. Verdade. Legal. Verdade. A gente viu a constelação da Ema, lembra? Lembro. Apareceram no céu. Precisamos pensar nas hipóteses. Será que alguém colocou aquelas estrelas no céu? Vocês já pensaram sobre como as estrelas apareceram no céu? Qual é a sua hipótese sobre o aparecimento delas? Será que existe somente uma explicação? O professor Germano Bruno Afonso, que é um cientista e estuda astronomia indígena, nos ensinou que os povos originários brasileiros foram percebendo que alguns fenômenos são cíclicos, ou seja, se repetem ao longo do tempo. Eles olharam para o céu e aprenderam a se orientar com a variação da posição do Sol, da Lua e das estrelas, e a se organizar para ver qual a melhor época para a caça, pesca, a lavoura, a colheita, a abundância de alimento para o nascimento dos filhos e também evitar os mosquitos em determinadas estações do ano ou período do dia. Assim, os indígenas foram passando esses conhecimentos de geração em geração para garantir a sobrevivência de seus povos, contando suas histórias por meio das lendas indígenas. Vocês viram a importância dos conhecimentos de outros povos? Vamos conhecer agora a lenda dos Bororós. Hoje eu vou contar a história de um povo que vive lá no estado do Mato Grosso. Esse povo é conhecido pelo nome de Bororo. A aldeia dos Bororo tem a forma de um grande sol. E as casas dos índios ficam em círculo. Assim, os raios desse sol são os caminhos que levam lá para a mata, lá para os rios. E no centro do círculo tem a casa dos homens, é onde os índiozinhos maiorzinhos vão aprender os segredos da tribo. Por exemplo, como fazer arco e flecha. Mas na casa dos homens as mulheres estão proibidas de entrar. E essa história que eu vou contar fala do momento da separação entre as mães e seus filhos. Como nasceram as estrelas? Faz muito tempo, as mulheres Bororo saíam todo dia da aldeia e não levavam seus filhos. Quando elas voltavam, não traziam nada para oferecer para os filhos. Os homens e os meninos perguntavam para elas onde é que elas tinham ido, o que elas faziam, e elas não falavam nada. E no dia seguinte, misteriosamente, elas também saíam e iam de novo no caminho em direção da mata. E isso se repetia sempre. Até que um dia, um menino muito curioso pegou seu arco e flecha e resolveu seguir as mães para saber onde é que elas iam.
e o menino foi atrás delas. Quando ele estava chegando perto, ele ouviu o barulho de um pilão sendo batido e a algazarra das mulheres. Aí ele chegou mais perto e viu um monte de milho, uma plantação. Então era isso. As mulheres estavam colhendo milho escondido. Aí resolveu chegar mais perto e foi descoberto pelas mulheres. Ah, mas a mãe do menino não ficou brava com ele não. Sabe o que ela fez? Ela deu milho pro menino comer. E o menino comeu muito milho, até a barriga ficar bem cheia assim. Aí depois ele teve uma ideia. Ele pegou uns grãozinhos de milho assim e escondeu dentro do oco de suas flechas. No caminho de volta, as mulheres pediram pra ele não contar pra ninguém. E ele fez que sim. Mas ficou tudo aqui na cabeça, ó. Matutando. Caiu a noite na aldeia. No dia seguinte, as mulheres iam de novo pro milharal. O menino não queria ficar o dia inteiro sozinho com as mulheres. Então o que ele fez? Ele pegou uma pedrinha, colocou dentro da boca e ficou misturando a pedrinha com a saliva até formar uma tinta vermelha. A mãe, vendo que o menino não queria ir, ficou brava com ele. E sabe o que ele fez? Ele cuspiu aquela tinta vermelha e as mulheres, pensando que era sangue, resolveram deixar ele quietinho, sozinho na aldeia. E elas foram lá pro milharal sozinhas também. Assim que as mulheres saíram, o menino chamou os outros meninos. E o que eles fizeram? Eles comeram muito milho, muito, e depois ficaram descansando no terreno da aldeia. Até que eles lembraram que as mães iam voltar, iam descobrir tudo. E então, o que eles fizeram? Eles resolveram fugir, se esconder lá no alto do céu. Aí então eles pegaram a fibra da palmeira assim e fizeram uma corda grande e chamaram as aves para levar a corda lá no alto do céu, prender a corda lá no alto do céu. As aves foram, mas não conseguiram prender a corda. Aí então o que eles fizeram? Chamaram o beija-flor. Vocês sabem que o beija-flor, quando a gente olha assim, ele parece pequenininho, fraquinho, né? Mas o beija-flor voa muito depressa. Então ele foi rapidinho lá pra cima do céu e voltou logo. Beija-flor! Beija-flor! Você prendeu a corda lá no alto do céu? Perguntou o menino. O beija-flor fez que sim. Então os meninos resolveram subir na corda. Nesse dia, os homens tinham saído para caçar e ficou na aldeia somente um papagaio, muito fofoqueiro, linguarudo, falador, e começou a falar. Os meninos comeram tudo! Os meninos comeram tudo! Os meninos comeram tudo! Os meninos pegaram esse papagaio e deram um nó na língua dele, assim, e rapidinho começaram a subir na corda lá pro alto do céu. Quando de repente as mães apareceram. Tá tudo muito quieto. Silencioso demais! Cadê essas crianças? O papagaio não podia falar, né? Mas ele ficou fazendo mímica, avisando as mães que os meninos tinham subido lá pro céu. As mães ficaram desesperadas e começaram a chamar os meninos. Ei, ei, ei! Mas nada adiantou. Então elas resolveram subir na corda e foram subindo lá pro céu. Quando de repente o mais espertinho, o último da fila, cortou a corda e as mães despencaram lá de cima do céu, caindo no chão. Quando as mães caíram no chão, na terra, tudo se transformou. As mães que caíram sentadas viraram caititu, queixada. As mães que caíram de quatro viraram jaguatirica, tatu. E as mães que ficaram presas nas árvores viraram coati, irara e macaco. E a corda que os meninos fizeram de fibra da palmeira virou cipó que fica preso em cima das árvores. E os meninos bororo? Os meninos bororo subiram lá no alto do céu. Subindo. E se transformaram em estrelas. Mas isso é só uma lenda. Será que existem outras explicações? Eu acho que as estrelas foram caindo do nada, que foram formando uma pequena bolinha que é o Sol.
E aquelas que não se grudaram são as estrelas que ficam soltas pelo céu. E aí, será que a hipótese da Valentina está certa? Será que as estrelas ficam caindo, ficam presas pela gravidade? A astronomia é a parte da ciência que estuda os corpos celestes e o universo. E hoje eu vim aqui, perto das estrelas, para explicar isso cientificamente para vocês. Para explicar como as estrelas nascem, crescem e morrem. Existem muitas explicações para a origem de tudo, para a origem do universo e de tudo que a gente conhece hoje. Cada povo tem a sua, cada religião tem a sua, e a ciência tem uma que é muito boa, que chama Big Bang. O Big Bang diz que tudo que a gente conhece era muito diferente e estava concentrado num único ponto. E esse ponto, num certo momento, sofreu uma expansão, sofreu um distanciamento, como está aparecendo aqui, esse distanciamento. Se você olhar num telescópio muito potente hoje, você vai ver as galáxias se afastando, e elas ainda estão se afastando. Se a gente entende que elas estão se afastando, em algum momento elas estiveram mais perto. Isso foi há muito tempo, 13,7 bilhões de anos, mas foi aí que se formaram os primeiros elementos, o hidrogênio, o hélio, o lítio, e são esses elementos que vão fazer com que as nossas estrelas nasçam. Tudo bem? Hoje nós vamos ensinar a fazer Big Bang. Para isso vocês vão precisar dos seguintes materiais: uma bexiga, caneta ou canetinha, régua ou fita métrica. Vamos lá? Vocês pegam uma caneta ou uma canetinha e vão fazendo pontinhos, mais ou menos 1 centímetro de distância. Ó, produção, enche nosso balão aqui. Ó, produção. Nossa, que produção rápida, já encheu. Obrigada, produção. Lembra que era 1 centímetro de distância, gente? Vamos ver quanto que ficou agora? Mais ou menos 7 centímetros de distância. Isso explica que as estrelas estão se afastando. Isso quer dizer a expansão do universo. Tchau! Só que as estrelas não nascem rápido. Elas levam bilhões de anos para nascer. Às vezes elas levam milhões de anos para nascer. Isso aqui, perto de mim, é uma nebulosa. Uma nebulosa é uma nuvem gigante, cheia de poeira e de 2 gases. Um chamado hidrogênio, que está aqui nesse ar que a gente respira, e um chamado hélio, aquele do balão de gás. Sabe esse balão aqui? Esse do balão. Normalmente as nebulosas são muito frias, muito calmas, muito estáveis, mas às vezes perto delas acontece uma explosão, acontece uma onda de choque gravitacional, ou ela está cheia de muito gás, e aí a gravidade dela, lembra que é a gravidade, aquela força que segura a gente na Terra, começa a puxar esses gases para perto. E aí quando esses gases ficam comprimidos, eles começam a se esquentar, começam a se aquecer. Semelhante ao que acontece quando a gente usa uma dessa aqui, Acho que você já reparou, não reparou? Quando a gente enche uma bola assim, o gás aqui começa a ficar... a bomba começa a ficar quente, porque a gente está comprimindo esse gás. E quando esses gases se comprimem muito, às vezes eles ficam tão perto um do outro, a compressão é tanta que eles podem acabar se juntando, se fundindo. Um processo chamado fusão. Você já ouviu falar de fusão? Se você nunca ouviu, eu vou te mostrar o que é. Olha que legal isso aqui. Desta vez foi perfeito! O que é esse? A fusão dos 2 hidrogênios libera muita luz, muita energia. À medida que isso vai acontecendo, a estrela vai crescendo e vai trocando de cor, se torna uma dessas aqui, uma gigante vermelha. Então ela começa juntando esses hidrogênios e se torna uma gigante vermelha. Só que tem uma hora que o hidrogênio acaba. Quando esse hidrogênio acabar, acabou o combustível da estrela. Aí ela não consegue mais produzir tanta luz. E aí quando ela não tem mais hidrogênio, ela pode seguir 2 caminhos. Ela pode explodir e formar uma nova nebulosa, uma coisa chamada supernova, que é bem bonita de se ver, como essa aqui, que está aparecendo. Ou então ela morre e forma um buraco negro, que também está aparecendo aqui atrás de mim. E esse é bem perigoso. Um buraco negro a gente não sabe muito bem o que tem, sabemos que ele é escuro, suga até a luz para dentro dele.
Então, as estrelas surgiram através dessa combinação, e agora a gente sabe que elas nascem, elas crescem e elas morrem, que nem a gente. A diferença é que para isso acontecer elas levam milhões de anos, tá legal? Descobrimos muitas coisas hoje, não é mesmo? Até mesmo a questão das estrelas, o nosso berçário das nebulosas. Deixamos aqui para vocês uma pesquisa com a Williana Fleming. Ela é uma pesquisadora astrônoma que descobriu a nebulosa Cabeça de Cavalo. Então, vamos até a matemática para estudar um pouquinho mais? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele, das práticas de matemática. Vocês viram um pouco da formação das estrelas com o professor Henrique e a professora Kelly, e agora a gente vai ver isso na matemática também. Nós vamos falar do caos e da ordem, e do encontro de padrões. Tudo bem? Como vocês observaram, as estrelas seguem alguns padrões, sejam eles de formação, de vida ou de localização. Se vocês observarem a imagem, vocês vão ver aí um padrão de formação da vida das estrelas. Elas têm o nascimento, a meia-idade e a maturidade e a morte ou a transformação em uma outra estrela, como vocês viram nos vídeos anteriores, certo? Observando as estrelas, muitas civilizações perceberam que havia padrões. Então eles olhavam para o céu, um céu que até então era desconhecido, e começaram a criar alguns padrões. Desses padrões surgiram as constelações. E a partir das constelações, as civilizações se guiavam para saber o que deveriam fazer ou não. Como, por exemplo, quando aparecia a constelação da Ema, que as meninas falaram no vídeo. A constelação da Ema sempre aparecia no céu na época de seca lá na Amazônia. Então, os índios tupi-guarani sabiam que época era aquela a partir do aparecimento dessa constelação. Então, do caos se enxergava uma ordem. Todas essas observações foram fazendo com que a humanidade conseguisse resolver algumas situações, criar situações para todos os problemas que eles poderiam ver no decorrer da vida. Então, do caos que era observar o dia virar noite, a noite voltar a ser dia, as estações do ano, essa observação do caos fez com que eles criassem padrões, regularidades. E daí nós temos o tempo, que é medido a partir das regularidades. Além da observação do caos, da desordem, do encontro de padrões, a humanidade também procura padrões nas formas, no corpo humano, nos animais. E esses padrões acabam servindo de modelos para as criações humanas. Então, artesanato, construções, arte, muitos padrões vão sendo criados a partir da observação da natureza. Isso é uma coisa muito importante para os cientistas, para os matemáticos. O que nós podemos ver de semelhante entre uma flor, uma galáxia e uma concha? Pensa aí um pouquinho. Pensaram? A semelhança está na existência de padrões. Tanto a concha, como a galáxia, como as flores, elas têm padrões, regularidades. Esses padrões foram observados pelos seres humanos que criaram e ainda criam cálculos na busca de explicação para inúmeras coisas. E foi por meio disso que todos os cientistas de todo o mundo resolveram uma série de problemas, fizeram várias descobertas, pela análise e observação dos padrões. A presença dos padrões matemáticos encontrados da observação do caos levou a humanidade a inúmeros avanços. Que outros padrões matemáticos nós podemos encontrar? Pense um pouquinho, mas eu vou dar uma dica. Observe a mão de vocês, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho para vocês pensarem aí. Pensaram? Observaram as mãozinhas de vocês? O que vocês observaram? Os dedinhos.
Então, a humanidade fez isso também. Eles observaram os dedos das mãos e viram que para cada dedo eles podiam relacionar com as quantidades que eles viam ou que eles queriam guardar. Disso daí surgiu o nosso sistema de hoje, que a gente chama do quê? Vocês lembram? Sistema de numeração decimal. Por que decimal? Dos dedos das mãos, dos 10 dedos. Por isso que nós fazemos agrupamentos de 10 em 10. É a partir do sistema decimal que veio da observação das mãos. Então, olha quantas descobertas interessantes. Outro padrão interessante é o das formas geométricas. Então, observando o padrão de algumas formas, os matemáticos classificaram dentro de um grupo. Por exemplo, as formas que possuem 4 lados, os polígonos que possuem 4 lados, são chamados de quadriláteros, porque eles apresentam esse padrão de terem 4 lados, certo? Que tal agora nós encontrarmos algumas regularidades matemáticas? Eu vou propor algumas e vocês tentam encontrar, mas não se preocupem, sempre depois a gente vai resolver junto, pode ser? Então vamos lá. Observe bem essa imagem. Qual a cor dos próximos 3 triângulos seguindo o padrão de cores apresentados? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Vamos observar os padrões? Vocês olharam direitinho? Pintaram ou escreveram que cor é? Então vamos fazer junto com a prof agora. O primeiro triângulo é azul, o segundo é azul, o terceiro é azul. Daí a gente muda para o triângulo amarelo. E daí vem o laranja, outro laranja e repete um amarelo. E aí começa a repetição do padrão, nós vamos para um triângulo azul. Qual seria o próximo? Se você falou azul, acertou, isso mesmo. E o próximo? Azul também, muito bem. E o próximo triângulo? Amarelo. Muito bem, pessoal. O próximo seria laranja, não é mesmo? Viu como não é difícil? Basta observar. Isso é muito importante na matemática. Vamos para o próximo? Qual a próxima figura de acordo com o padrão de formas? Então, qual vai ser a próxima figura dessa sequência? Pensa um pouquinho aí, tá bom? Pessoal, descobriram? Eu aposto que sim. Vamos observar como está essa sequência. Eu tenho uma figura quadrangular, um quadrado vermelhinho, uma circular, que é a amarelinha, e um triângulo azulzinho. Aí começa a repetição, não começa? Eu vou para o quadrado vermelho, para o círculo amarelo, e qual seria o próximo então? Muito bem, um triângulo azul. Fácil, né, pessoal? Vamos pensar em mais alguns desafios? Primeiro nós trabalhamos com desafios que envolviam as formas. Agora nós vamos trabalhar com desafios numéricos. Vamos lá? Veja se vocês conseguem descobrir quais números faltam nas seguintes sequências. Então eu tenho uma sequência na tira azul e uma sequência na tira roxa. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Pessoal, conseguiram resolver? Se vocês conseguiram, muito bem. Quem não conseguiu, não tem problema. Acompanhe agora junto com a prof e a gente vai resolvendo junto. Pode ser? Vamos lá então? Prestem bastante atenção. Vamos ver a primeira sequência. Quando a gente observa uma sequência, a gente tem que olhar para ela e ver o que está acontecendo.
Então a gente vê ali o número 3, 10, 17, 31, 52. O que a gente percebe aí? A sequência está aumentando ou diminuindo? Aumentando, muito bem. Então a gente percebe que os números estão aumentando, já é uma coisa importante. O que tem de diferente quando a gente olha para o primeiro número da sequência, que no caso aí é o 3, e para o segundo, que aí é o 10? O que vocês conseguem perceber? Aumentou quanto? A gente sabe que ela aumenta. Quanto que aumentou? A gente pode contar, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aumentou em 7 unidades. Então vamos marcar aí que aumentou em 7 unidades. Agora vamos observar se isso também acontece do segundo para o terceiro número. Será que acontece também? Eu tenho lá o 10 e o terceiro número que é o 17. Aumentou quanto? Também aumentou 7 unidades. Então vejam que aí a gente descobre um padrão. Eu aumento 7 unidades do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. E aí eu vou testar para ver se isso vai acontecendo em toda a minha sequência. Como que eu descobri esse padrão? Eu fiz uma contagem. Eu fiz do 3 para chegar até o 10, do 10 para chegar ao 17, mas eu também poderia subtrair. Eu posso pegar o segundo número, subtrair 3, vai sobrar 7. Eu posso pegar o terceiro número, subtrair 10, vai sobrar 7. E aí eu também percebo o padrão. Tem duas maneiras de descobrir, certo? Então descobrimos que a regra dessa sequência é 7. Vamos ver se deu certo? 17 mais 7, quanto dá? Muito bem, 24. 24 mais 7, 31. Então acertamos até aí, porque o 31 já estava lá. 31 mais 7, 38. Muito bem. 38 mais 7, 45. Isso. E 45 mais 7, 52. Então nós fechamos nossa sequência certinho, aumentando de 7 em 7 os números. Certo? Vamos ver a próxima agora? Temos que fazer a mesma análise. Olha para a sequência e vê o que está acontecendo primeiro com ela. Vamos ver o primeiro número, 45, o segundo 40, o terceiro 35 e lá no final a gente tem o número 10. Então o que a gente percebe que vai acontecendo com essa sequência? Os números aumentam ou os números diminuem? Já percebemos que a sequência diminui. Agora vamos observar o primeiro e o segundo número. O que tem diferente do primeiro para o segundo? Eles diminuem de 5 unidades. 45 menos 40, 5 unidades. Vamos para o próximo? Olha lá, diminui 5 unidades. Isso acontece também do 40 para o 35? Também. 40 menos 35 diminui 5 unidades. Certo? Então isso também acontece. Então nós descobrimos que a sequência diminui os números e eles diminuem de 5 em 5 unidades. Então, como que eu descobri isso? Eu posso fazer 45 menos 40, 40 menos 35, ou eu também posso fazer a contagem ao contrário. 35 para chegar no 40, 40 para chegar no 45. A gente também encontra o padrão assim, certo? Então, tem duas maneiras de descobrir. Agora, a gente vai terminando a nossa sequência. 35 menos 5, 30. Menos 5, 25. Menos 5, 20. Menos 5, 15. Menos 5, 10. Olha como a gente fez bem certinho. Menos 5, 5. E menos 5, qual é o último número? 0. Muito bem, pessoal. Conseguiram entender, pessoal? Viram como é importante a observação? A gente tem que analisar com calma. Então, os matemáticos, eles descobrem as irregularidades porque eles fazem essas análises, essas observações e esses cálculos, certo? Então, vocês trabalharam como um matemático. Parabéns! Observaram padrões e irregularidades. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.